Na sombra do tempo, entre florestas e desertos, erguem-se monumentos que desafiam nossa compreensão do passado. Como poderiam civilizações antigas, sem possuir tecnologias modernas, criar construções tão perfeitas que mesmo hoje não conseguimos desvendar completamente seus segredos? É conhecido o caso de um arquiteto japonês, dotado de todo o conhecimento do século XXI, que não conseguiu reproduzir com precisão a técnica de construção de pedras do Angkor Wat, onde blocos de várias toneladas são unidos com precisão milimétrica sem o uso de argamassa. Esses enigmáticos maravilhos, como se sussurrassem do fundo dos séculos, guardam seus segredos atrás de uma cortina de tempo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelos mais misteriosos maravilhos arquitetônicos da Ásia, desde templos perdidos do Camboja até as enigmáticas pirâmides da China, desde construções subaquáticas do Japão até os megálitos da Índia. Alguns desses locais estão envolvidos em lendas sobre deuses, outros guardam vestígios de civilizações desaparecidas, mas todos eles compartilham uma característica comum: desafiam nossa compreensão da história e das capacidades dos antigos. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde cada pedra pode ser uma chave para desvendar os maiores mistérios do passado. Mas não apenas os templos esquecidos e as cidades perdidas guardam os segredos da antiga Ásia. Vamos agora dirigir nosso olhar para uma construção majestosa, que, aparentemente, foi estudada de todos os lados: a Grande Muralha da China. Essa serpente de pedra que se estende por mais de 21 mil quilômetros através de montanhas, desertos e planícies. É impressionante. Mas se todas as seções dessa monumental construção fossem estendidas em uma linha, ela poderia circundar metade da Terra. Como os antigos construtores conseguiram criar uma estrutura tão precisa e harmônica em um terreno tão acidentado sem os instrumentos modernos? Historiadores dizem que mais de 1 milhão de pessoas trabalharam na construção da muralha, muitas das quais perderam a vida ali. Seus corpos, segundo lendas antigas, eram murados diretamente na muralha, transformando-a não apenas em uma linha defensiva, mas também no maior mausoléu da história da humanidade. Um fato pouco conhecido é que, no ano 2000, arqueólogos descobriram em uma das seções mais antigas da muralha rolos de papel com mensagens de amor, deixadas por trabalhadores para seus amados, sabendo que nunca mais os veriam. Essas descobertas emocionantes levantam o véu sobre as vidas humanas entrelaçadas com a história desse monumental monumento. Mas, possivelmente, a característica mais misteriosa da Grande Muralha é sua capacidade de cantar em noites sem vento à luz da lua. Os moradores locais afirmam ouvir sons suaves e melodiosos emanando dos antigos pedras. Cientistas explicam esse fenômeno como resultado de características de ressonância e movimento de correntes de ar através de inúmeras aberturas e fissuras na construção. Mas para muitos chineses, esses sons são as vozes dos espíritos dos construtores, eternamente ligados à sua grande criação. A muralha não é apenas uma barreira, mas um complexo sistema defensivo com torres de observação, quartéis e postos de sinalização. É interessante que a necessidade de transmitir rapidamente sinais de perigo ao longo da muralha levou ao desenvolvimento de foguetes de sinalização que se tornaram os precursores dos modernos fogos de artifício. Alguns pesquisadores acreditam que certas seções da muralha foram construídas de acordo com princípios astronômicos e podem servir como uma espécie de mapa do céu estrelado, mas essa teoria permanece controversa. Nos últimos anos, com a ajuda de escaneamento lidar e georradares, arqueólogos continuam a descobrir seções anteriormente desconhecidas da muralha, enterradas sob camadas de solo e vegetação. Essas descobertas nos fazem refletir. Até que ponto nossos conhecimentos sobre essa monumental construção são precisos? O que mais essa antiga guardiã do Império,
que silenciosamente observa o passar dos séculos, ainda nos esconde. Talvez estamos apenas começando a levantar o véu sobre o mistério que envolve essa maior criação das mãos humanas. Se a Grande Muralha da China é uma serpente de pedra que se contorce ao longo das fronteiras setentrionais da antiga China, então no coração do Sudeste Asiático, no meio das impenetráveis florestas da Camboja, encontra-se uma criação não menos enigmática e majestosa das mãos humanas. O complexo de templos de Angkor Wat, uma sinfonia de pedra petrificada no tempo. Este complexo monumental é tão grande que se tornou o primeiro edifício arquitetônico claramente visível em imagens de satélite do espaço. Imagine 5 torres semelhantes a botões de lótus erguendo-se sobre o oceano verde das florestas como faróis de uma civilização antiga. O complexo é cercado por um fosso com 190 metros de largura e a área total do templo ultrapassa 200 hectares. Como os antigos Khmers conseguiram erguer uma estrutura tão perfeita sem a tecnologia moderna? A precisão impressionante da construção de pedra, onde alguns blocos de várias toneladas se encaixam com um ajuste de menos de 1 milímetro, ainda hoje desafia os engenheiros modernos. Um especial destaque vai para as milhares de figuras esculpidas de apsaras, dançarinas celestiais, que decoram as paredes do templo. Cada uma é única, com características faciais e penteados individuais, como se os antigos mestres tivessem capturado mulheres reais de seu tempo. Em seus enigmáticos sorrisos, petrificados na pedra há mais de 800 anos, há uma certa mistura que ainda não foi desvendada. Os cientistas descobriram que Angkor Wat foi construído com uma precisão astronômica impressionante. Durante o equinócio de primavera, o sol nasce exatamente sobre a torre central do templo, criando um efeito de brilho divino. Além disso, a disposição das torres e das galerias forma um sistema complexo que modela o movimento do Sol e da Lua. Alguns pesquisadores acreditam que todo o complexo representa um enorme relógio astronômico que permitia aos antigos Khmers determinar com precisão o início das estações e planejar as atividades agrícolas. Entre os moradores locais, ainda vive uma lenda fascinante de que, durante a construção do templo, foi usado leite e clara de ovo como argamassa. Durante muito tempo, os cientistas duvidaram dessa história, considerando-a um belo mito. No entanto, uma análise química da construção, realizada em 2017, revelou vestígios de compostos orgânicos que realmente poderiam ser resíduos de albumina de ovo e caseína do leite. Será que os antigos construtores conheciam os segredos da química orgânica que estamos apenas começando a entender? A descoberta mais intrigante de Angkor Wat foi a recente descoberta de uma extensa rede de túneis subterrâneos, descobertos com a ajuda do escaneamento georradar. Esses túneis, com uma extensão total de mais de 30 quilômetros, conectam os principais templos do complexo e se estendem profundamente nas florestas. Seu propósito permanece obscuro. Foram parte de um sistema complexo de drenagem, caminhos secretos para os sacerdotes ou, como afirmam alguns pesquisadores, um refúgio em caso de ataque inimigo. Em alguns túneis, foram encontrados símbolos estranhos, que não correspondem à escrita Khmer conhecida. Esses símbolos enigmáticos, semelhantes a constelações, podem indicar a existência de uma linguagem sagrada conhecida apenas pelos iniciados. As crônicas antigas mencionam salões subterrâneos, onde eram guardadas relíquias sagradas e manuscritos contendo conhecimentos secretos da civilização Khmer. Talvez, em algum lugar nesse labirinto de passagens subterrâneas, ainda estejam escondidos os tesouros do conhecimento antigo, esperando seu momento. Angkor Wat guarda seus segredos, sussurrando-os ao vento que passa pelas antigas galerias e apenas de vez em quando abre um pouco a cortina para aqueles que estão prontos para ouvir a voz dos séculos, petrificada na pedra.
Se Angkor Wat é uma pedra enigmática perdida na selva, então, nas margens do sagrado rio Yamuna na Índia, se erguem outro milagre, nascido não apenas pelo gênio humano, mas também pela força de um amor que tudo consome, o majestoso Taj Mahal, um mausoléu que parece flutuar sobre a terra, desafiando as leis da gravidade e do tempo. Este esplêndido palácio de mármore branco, brilhando como uma pérola contra o céu azul, foi criado pela vontade do poderoso imperador Shah Jahan, em memória de sua esposa, prematuramente falecida, Mumtaz Mahal, que levou consigo uma parte de seu coração. A lenda diz que, morrendo durante o parto de seu 14º filho, Mumtaz fez seu marido prometer construir para ela um túmulo que não tivesse igual em todo o mundo. O imperador cumpriu sua palavra, criando um monumento de tamanha beleza que, mesmo quase 400 anos depois, continua a encantar os corações das pessoas de todos os cantos do planeta. Mas a que custo foi alcançada essa beleza? Para a construção do Taj Mahal, foram mobilizados mais de 20.000 trabalhadores e milhares de elefantes, que trabalharam sem descanso durante 22 anos. O mármore para o palácio era transportado de pedreiras localizadas a 300 quilômetros do local de construção, em plataformas puxadas por mais de 1.000 elefantes. Pedras preciosas e semi-preciosas para a incrustação, jadeite e cristal da China, turquesa do Tibete, lápis-lazuli do Afeganistão, safiras de Ceilão, chegavam dos mais distantes cantos da Ásia. Mas, sem dúvida, a mais sombria das segredos do Taj Mahal é o destino de seu criador. De acordo com uma antiga lenda, quando a construção foi concluída, Shah Jahan ordenou que cortassem as mãos do principal arquiteto Ustad Ahmad Lahouri e arrancassem os olhos de todos os mestres para que nunca pudessem criar algo semelhante. É verdade ou fábula? Os historiadores ainda discutem. Mas essa lenda adiciona uma nota trágica à história da criação do símbolo do amor eterno. Pesquisadores atentos descobriram uma característica notável na arquitetura do Taj Mahal. Apesar da aparente simetria, o edifício é, na verdade, assimétrico. Os minaretes estão ligeiramente inclinados para fora e não são estritamente verticais, e os arcos têm diferenças quase imperceptíveis no tamanho. Alguns estudiosos acreditam que essa intencional imperfeição foi introduzida pelos arquitetos para não competir com a perfeição divina, enquanto outros veem nisso um cálculo engenhoso. Durante um terremoto, os minaretes devem cair para fora, e não sobre o próprio mausoléu. Mas talvez a propriedade mais impressionante do Taj Mahal seja revelada apenas durante a lua cheia, quando milhares de pedras preciosas incrustadas no mármore branco começam a brilhar com uma luz misteriosa, criando a impressão de que o edifício brilha por si mesmo com uma luz própria. Nessas noites, parece que a alma de Mumtaz Mahal retorna ao seu túmulo para se encontrar com a alma de seu amado esposo. Guias locais contam que, em noites assim, é possível ouvir uma música suave vindo das profundezas do mausoléu, embora os estudiosos racionais expliquem isso como características acústicas da construção. Mas como explicar outro enigma? A incrível resistência do Taj Mahal a terremotos e enchentes. Pesquisas recentes, com o uso de georradares, descobriram sob o mausoléu um complexo sistema de fundação composto por estacas de madeira, poços cheios de pedras e plataformas especiais que atuam como amortecedores naturais. Além disso, engenheiros descobriram que a fundação do mausoléu está conectada ao rio por canais subterrâneos que mantêm o nível constante das águas subterrâneas, impedindo o assentamento do solo, de onde os construtores do século XVII poderiam ter obtido conhecimento tão profundo na engenharia sísmica. Talvez os arquitetos antigos possuíssem tecnologias perdidas que estamos apenas começando a redescobrir. O Taj Mahal não é apenas uma obra arquitetônica, mas também um depósito de mistérios que ele relutantemente revela apenas aos mais curiosos pesquisadores,
lembrando-nos de que, mesmo o maior amor, pode esconder enigmas não resolvidos. Se o Taj Mahal impressiona pela sua elegância imaculada, então no sul da Índia, na antiga cidade de Madurai, ergue-se uma outra encarnação da arquitetura divina, o templo Meenakshi, um verdadeiro caleidoscópio de cores, formas e imagens, desafiando a imaginação humana. Este complexo monumental, que parece brotar da terra como uma floresta de pedra fantástica, impressiona com suas 14 gopuras, torres-pirâmides que se elevam ao céu até uma altura de 60 metros. Cada centímetro desses monumentos colossais está coberto por milhares de esculturas representando deuses, deusas, demônios, seres míticos e cenas dos antigos textos purânicos. Sob os raios do sol nascente, essas torres pintadas em todas as cores do arco-íris criam a impressão de um organismo vivo, respirando e mudando de aparência a cada minuto. Os moradores locais contêm uma lendária história. À noite, quando os últimos peregrinos deixam o templo e as portas são trancadas com pesadas fechaduras, as esculturas ganham vida e descem de seus lugares para passear pelos pátios e galerias desertos. De manhã, elas voltam a seus lugares, mas às vezes, se observarmos com atenção, podemos notar que algumas figuras mudaram de pose ou expressão facial. Os cientistas, claro, explicam esses fenômenos como ilusões ópticas, jogos de luz e sombra ou simplesmente a rica imaginação dos fiéis. Mas pode alguma explicação racional competir com a magia da antiga lenda? No coração do complexo do templo encontra-se provavelmente o mais enigmático dos edifícios, o Salão das Mil Colunas. Na verdade, não há 1000 colunas, mas exatamente 997, cada uma com cerca de 6 metros de altura e decorada com uma entalhe única. Mas a propriedade mais impressionante dessas colunas foi descoberta apenas no século XX. Se batermos levemente nelas, elas produzem diferentes sons musicais, como se fossem gigantescos xilofones de pedra. Cada coluna tem sua própria tonalidade e timbre. Os acústicos que estudaram esse fenômeno ainda não chegaram a um consenso sobre como os antigos mestres conseguiram esse efeito. Alguns sugerem que a composição especial da pedra e a técnica de sua escultura criam esses impressionantes efeitos acústicos, enquanto outros acreditam que dentro das colunas foram criadas câmaras ou canais que amplificam o som. Mas como os mestres de 1000 anos atrás, sem os instrumentos modernos e o conhecimento da física do som, conseguiram calcular com tamanha precisão os parâmetros acústicos? Não menos intrigante é a própria história do templo dedicado à deusa Meenakshi, a mulher com olhos de peixe, encarnação da feminilidade e força divina. De acordo com os antigos textos, Meenakshi nasceu com 3 seios e olhos de peixe, de onde seu nome, onde Men significa peixe e Akshi significa olhos. O rei, seu pai, ficou perturbado com essa aparência incomum de sua filha, mas uma voz divina lhe disse que o 3º seio desapareceria quando a princesa encontrasse seu noivo. Meenakshi cresceu e se tornou uma poderosa guerreira, conquistando muitos reinos. Um dia, ela partiu para conquistar a montanha Kailash, morada do deus Shiva, mas, ao vê-lo, instantaneamente se apaixonou e seu 3º seio desapareceu de maneira miraculosa. Assim, Meenakshi encontrou seu esposo divino e sua boda é celebrada anualmente no templo com uma esplendorosa festa de 10 dias, chamada Chitra Tirunal. É impressionante, mas até hoje muitas pares de toda a Índia buscam se casar no templo Meenakshi, acreditando que a bênção da deusa com olhos de peixe trará-lhes felicidade, prosperidade e harmonia na vida familiar. Alguns pesquisadores descobriram que as proporções do templo e a disposição de seus principais edifícios seguem certas leis astronômicas. Nos dias dos equinócios e solstícios, os raios solares penetram através de aberturas especiais nas torres do templo,
iluminando certas estátuas e altares. Não é isso um sinal de que os antigos construtores possuíam profundos conhecimentos astronômicos? E se for assim, quais outros enigmas podem estar escondidos nesse impressionante edifício, esperando para serem revelados? O Templo Meenakshi não é apenas uma maravilha arquitetônica, é uma enciclopédia viva da mitologia, filosofia e cultura indianas, gravada em pedra, cores e milhares de esculturas, cada uma contando sua história única, se apenas estivermos dispostos a ouvi-la. Mas se o templo de Meenakshi impressiona pela sua vivacidade e diversidade de cores, então nas rochas desertas da Jordânia se esconde um outro milagre da antiguidade. A cidade mística de Petra, que parece ter nascido diretamente da pedra, silencioso testemunho de eras passadas. Este rosa cidade meio morta, como a chamou o poeta inglês John William Burgon, ficou oculta dos olhos do mundo ocidental por quase 1500 anos, até que, em 1812, o pesquisador suíço Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado de sheik árabe, conseguiu penetrar nesse lugar perdido. Imagine seu espanto quando, após percorrer um estreito e sinuoso desfiladeiro de mais de 1 quilômetro, onde as rochas verticais, de até 100 metros de altura, quase se encontram sobre sua cabeça, ele de repente avistou à sua frente o majestoso frontão esculpido diretamente na rocha cor-de-rosa, a famosa Sala do Tesouro, Al-Hazni. Quais sentimentos o dominaram naquele momento? Será que ele compreendia que estava na porta de uma das maiores descobertas arqueológicas da história? Os beduínos locais, que guardaram o segredo desse lugar por séculos, contavam lendas sobre tesouros inestimáveis escondidos dentro das construções de pedra, sobre maldições antigas que guardavam a cidade e sobre djinns que habitavam entre as ruínas. Eles acreditavam que o urno que coroava o frontão da Sala do Tesouro estava cheio de ouro e joias, e até mesmo atiravam nela na esperança de quebrá-la e alcançar o suposto tesouro. Mas o verdadeiro tesouro de Petra não estava no ouro, mas no incrível talento de seus criadores, os nabateus, um povo misterioso cuja origem ainda é objeto de debates entre os historiadores. Como esses antigos mestres, armados apenas com ferramentas primitivas, conseguiram criar uma cidade inteira esculpida na pedra, pois imagine um único, isso lhes, mas os nabateus e até esses os cientistas de onde e por que no crep, mas não menos enigmático é outro monumento arquitetônico oculto na exuberante vegetação do ilha indonésia de Java, o majestoso Borobudur, o maior templo budista do mundo, que surgiu como que do nada no século VIII. Imagine um colosso de mais de 2 milhões de blocos de pedra, colocados sem cimento, sem pregos ou argamassa. Como os antigos mestres conseguiram criar essa imensa construção de pedra, onde cada bloco se encaixa perfeitamente no vizinho. O templo se ergue sobre a planície circundante, semelhante à misteriosa montanha Meru, centro do universo, segundo a cosmologia budista. Sua estrutura única é ao mesmo tempo uma imensa mandala, mapa simbólico do cosmos, e uma flor de lótus desabrochando, símbolo da iluminação. 9 níveis do templo, que se estendem para o céu, simbolizam a jornada espiritual do mundo das paixões e desejos para a Nirvana, estado de iluminação suprema. Mas o que torna Borobudur ainda mais impressionante é sua função como um tipo de quebra-cabeça espiritual para os peregrinos. Imagine, o templo foi projetado como um livro de 3 dimensões de sabedoria budista. Subindo seus níveis, o peregrino percorre um caminho de 5 quilômetros, movendo-se no sentido horário ao redor de cada nível, estudando mais de 1.400 painéis esculpidos. Essas páginas de pedra contam histórias da vida do Buda e parábolas budistas, visualizando o ensino e guiando o crente da ignorância para a iluminação. Os níveis inferiores, com suas detalhadas representações da vida mundana, paixões e tentações, simbolizam o mundo dos desejos. Os níveis médios
onde os relevos se tornam mais abstratos, representam o mundo das formas. E as terracinhas circulares superiores, com 72 estátuas de Buda dentro de estupas, simbolizam o mundo sem forma do espírito puro. Cada detalhe dessa imensa construção está cheio de profundo simbolismo. Mas como explicar que essa maravilha arquitetônica foi completamente esquecida por quase 1000 anos? Imagine, o maior monumento budista do mundo, construído ao longo de décadas e com o esforço de milhares de mestres, foi abandonado, coberto por camadas de cinzas vulcânicas e vegetação tropical e apagado da memória coletiva do povo. Quando, no início do século XIX, o governador britânico de Java, Thomas Stamford Raffles, ouviu lendas de ruínas misteriosas na selva, ele enviou uma expedição em busca delas. O que sentiram esses pioneiros ao cortarem a selva impenetrável e encontrarem uma enorme pirâmide de pedra? Como um monumento tão grandioso poderia desaparecer dos registros históricos? Alguns pesquisadores ligam o esquecimento de Borobudur a uma poderosa erupção do vulcão Merapi no ano 1000, que cobriu o templo com uma espessa camada de cinzas. Outros apontam para a conversão em massa dos javanos ao islamismo no século XV, o que fez com que os santuários budistas perdessem seu valor. Mas será que essas explicações são suficientes? Como os habitantes locais puderam esquecer a existência de um monumento tão grandioso? E por que, nas poucas crônicas javanas que sobreviveram, quase não há menções sobre sua construção? Quem foram aqueles gênios anônimos que projetaram essa enciclopédia de pedra de sabedoria budista? Quais conhecimentos matemáticos e engenharia eles possuíam para criar uma construção que pudesse suportar o peso do tempo, terremotos e a fúria da natureza tropical? Essas perguntas ainda não têm resposta, tornando Borobudur não apenas um monumento da sabedoria antiga, mas também uma das maiores enigmas da civilização humana. Quando a névoa matinal envolve as terracinhas do templo e os primeiros raios de sol cortam a névoa leitosa, parece que as estupas e estátuas de Buda flutuam no ar, como uma visão de outro mundo. Nesses momentos, a presença do mistério se torna especialmente intensa, talvez nunca sendo completamente desvendada. Mas talvez ainda mais impressionantes e inexplicáveis sejam as construções deixadas pelas antigas civilizações da América do Sul. As paredes enegrecidas pelo tempo dos edifícios antigos da América do Sul nos recebem com um sussurro misterioso de épocas passadas, mas não menos misterioso e majestoso é o Palácio do Potala, perdido entre as nuvens do Tibete. Esta obra arquitetônica, localizada a mais de 3.700 metros acima do nível do mar, parece pairar sobre os picos nevados do Himalaia, representando não apenas um edifício, mas uma cidade dentro de uma cidade. Suas massivas paredes brancas e vermelhas, erguendo-se sobre a sagrada Lhasa, parecem encarnar as lendas antigas sobre a escolha do local para a construção pelo primeiro Dalai Lama. Segundo a lenda, ele viu o lugar em um sonho, quando o Buda lhe apareceu, apontando para a montanha onde o céu toca a terra. Mas como seus seguidores conseguiram criar uma construção tão grandiosa em condições em que até mesmo os instrumentos mais simples eram inacessíveis? A construção do Potala é uma verdadeira epopeia, onde os feitos heróicos de muitos monges e artesãos se entrelaçam com mistério e fé. Sem as tecnologias modernas, apenas com ferramentas primitivas e materiais à mão, foram criadas massivas estruturas, cada uma delas parecendo um desafio à própria natureza. As lendas dizem que os monges rezavam por pedras leves, que, graças às suas orações, pareciam se tornar mais leves, permitindo que fossem erguidas a alturas inacessíveis. Mas qual era a técnica real? Os cientistas sugerem que os antigos construtores usaram blocos de madeira e cordas especiais para facilitar o transporte dos grandes blocos de pedra, permitindo que fossem erguidos pesos
que pareciam inacessíveis para as mãos humanas. Dentro do Potala, há um mundo de luxo e espiritualidade. Grandes salões, adornados com estátuas de ouro e pinturas, refletem a riqueza e a profundidade da cultura tibetana. Cada sala, cada corredor está impregnado de uma atmosfera de santidade e paz. Aqui estão relíquias inestimáveis que guardam o fôlego da história e da sabedoria. Mas o que se esconde por trás dessas paredes de ouro brilhante? Quais segredos guardam os antigos textos e manuscritos, que talvez possam mudar nossa compreensão do budismo e sua doutrina? E qual era o verdadeiro propósito de construir um edifício tão grandioso em uma altura tão inacessível? Todas essas perguntas permanecem sem resposta, assim como muitas outras enigmas relacionados ao Potala. Com cada novo descobrimento, surge mais dúvida, e cada passo por esses corredores antigos apenas reforça a sensação de que estamos apenas tocando a superfície do mistério escondido nas nuvens. Podemos apenas especular sobre quantos outros enigmas ainda aguardam seu momento em outros cantos do nosso mundo, talvez perdidos na selva impenetrável ou nas montanhas altas, onde as civilizações antigas deixaram suas marcas e seus segredos ainda aguardam os corajosos que se dispõem a desvendá-los. Por trás das paredes, escurecidas pelo tempo do Palácio do Potala, em Pequim, se escondem espaços não menos misteriosos e grandiosos do Cidade Proibida, que, ao longo dos séculos, permaneceu inacessível aos comuns mortais. Este palácio imperial, cercado por muralhas púrpuras, parece guardar segredos conhecidos apenas pelos eleitos. Como um coração gigante do Império Chinês, a Cidade Proibida ocupa uma área de mais de 300 hectares, incluindo 9.088 salas, cada uma delas guardando enigmas e lendas. Mas o que exatamente torna esse complexo palaciano tão único e misterioso? De um lado, sua arquitetura e esplendor falam do poder das dinastias Ming e Qing. Do outro, é um lugar onde o mundo dos comuns se encontra com o dos governantes divinos. Cada elemento dessa construção única está repleto de profundo simbolismo. Por exemplo, o número 9, que na cultura chinesa é símbolo de eternidade e poder, está presente no número de portas, colunas e até mesmo nos pregos que fixam as portas. As lendas dizem que cada prego cravado nas portas foi colocado com um significado especial, refletindo a ordem e a harmonia da vida imperial. Mas o que sabemos sobre os segredos e passagens secretas que, segundo as tradições, ainda aguardam seus pesquisadores? Alguns historiadores afirmam que nas profundezas da Cidade Proibida existem salas secretas que guardam artefatos antigos e conhecimentos esquecidos dos quais ninguém tem notícia. Quão verdadeiros são esses boatos? Como esses lugares tão importantes puderam passar despercebidos ao longo dos séculos? Como sombras do passado, essas salas aguardam os corajosos que se dispõem a revelar seus mistérios. Dentro da Cidade Proibida não estão apenas palácios esplêndidos, mas também templos sagrados, onde se concentra a força espiritual de toda a nação. Durante o reinado dos imperadores, aqui não ocorriam apenas cerimônias solenes, mas também rituais secretos que permanecem desconhecidos para os pesquisadores modernos. Como nossa compreensão da história chinesa mudaria se pudéssemos abrir as portas desses lugares secretos? Em cada canto desse palácio, podemos sentir a respiração de milhões de pessoas que, em algum momento, passaram por seus corredores, buscaram bênçãos dos céus e tentaram entender o que significa fazer parte de tão grande império. Cada rachadura nas paredes, cada sussurro do vento que penetra pelas grades antigas, parece sussurrar sobre histórias esquecidas que permanecem inacabadas. Mas como foi possível criar um complexo tão grandioso que não só impressiona a imaginação, mas parece ser um ser vivo, repleto de mistérios e enigmas? E qual é o significado desses cantos secretos para nossa compreensão
da história imperial. A Cidade Proibida, sem dúvida, é um dos lugares mais misteriosos do mundo, e a cada passo que damos por seus pátios, apenas tocamos suas profundas mistérios, deixando de lado muitas perguntas que ainda aguardam sua hora. Quantas outras enigmas estão escondidas em outros cantos do mundo, esperando que alguém se atreva a olhar além do véu do tempo? Deixemos os labirintos dos corredores da Cidade Proibida e transportemo-nos até uma das estátuas mais majestosas já criadas pelo homem, a estátua do Buda em Leshan, que, como um guardião, protege os vastos vales da China. O majestoso Buda, esculpido na rocha, se ergue a uma altura de cerca de 70 metros e impressiona a todos que ousam olhá-lo. Sua expressão serena, cheia de sabedoria e compaixão, encanta. Parece que ele pode ouvir o sussurro do vento e entender as aflições dos corações humanos. Mas por trás dessa imobilidade, dessa graça pétrea, esconde-se uma história tocante de sacrifício do monge Haitun, que dedicou sua vida à criação dessa grandiosa estátua. No início de sua jornada, quando ele ainda começava seu trabalho, o rio Jinsha era conhecido por suas águas turbulentas e frequentes enchentes que ameaçavam os moradores locais. Inspirado por uma profunda compaixão pelos seres humanos, o monge Haitun decidiu que a estátua do Buda seria não apenas um símbolo de esperança e iluminação, mas também uma proteção contra os elementos. Ele sabia que seu trabalho exigiria esforços e sacrifícios incríveis, mas, apesar de todas as dificuldades, ele continuou seu caminho, sem parar por um momento. Primeiro, ele esculpiu grandes blocos de pedra. Depois, com ferramentas simples, criou cada detalhe, cada linha, dando vida à estátua. Mas isso não era apenas arte, era também uma habilidade engenhosa. A estátua do Buda em Leshan não é apenas bela, ela foi projetada com funções hidráulicas. A solução engenhosa de usar os cabelos do Buda como escoadouros tornou-se um verdadeiro milagre de pensamento engenhoso, permitindo que a água da chuva fosse desviada, protegendo a estátua da erosão. Esse sistema de drenagem bem planejado, baseado em princípios naturais, permitiu que a estátua mantivesse sua forma majestosa ao longo dos séculos. Como um homem movido pelo amor e pela compaixão, poderia criar não apenas uma maravilha artificial, mas também uma solução prática para os que o cercam. Quantas dessas estátuas, que em sua base guardam histórias de sacrifício e sabedoria, esperam ser descobertas? Mas isso não é a única enigma relacionado a Leshan. Os moradores locais afirmam que a estátua não é apenas uma pedra, mas um ser vivo que pode ouvir e sentir. Alguns contam histórias de quando, em tempos difíceis, se dirigiram ao Buda e milagres aconteceram diante de seus olhos. Como uma estátua criada por mãos humanas poderia se tornar um símbolo de esperança para muitas gerações. Em cada olhar do Buda, parece haver um profundo significado que não conseguimos compreender completamente. Quantas histórias de sacrifício e soluções extraordinárias ainda estão escondidas em monumentos antigos, esperando que alguém as revele. E quantas dessas enigmas, como a estátua do Buda em Leshan, permanecem invisíveis nos recessos da história, esperando seu momento para inspirar novas gerações? Vamos nos transportar ao coração da Camboja até o enigmático templo de Bayon, onde cabeças de pedra sorridentes, como guardiões do tempo, observam o mundo ao seu redor. Essas faces imponentes e majestosas, esculpidas em pedra, possuem uma capacidade única de atrair olhares e imaginação de viajantes de todo o mundo. Cada cabeça, com seu sorriso enigmático, desperta inúmeras perguntas. O que elas simbolizam? Alguns estudiosos sugerem que essas imagens poderiam ser retratos do próprio rei Jayavarman VII, que ergueu esse templo no século X. Outros acreditam que são imagens do Bodhisattva Avalokiteshvara,
símbolo de compaixão e misericórdia, que protege e guia as pessoas em seu caminho para a iluminação. Mas como os antigos mestres conseguiram criar tamanha detalhe e expressividade? Essa pergunta permanece sem resposta. No entanto, segundo lendas locais, os sorrisos dessas cabeças de pedra não são estáticos. Dizem que ao longo do dia as expressões faciais mudam e todas as manhãs as estátuas parecem sorrir com mais intensidade, enquanto à noite seus rostos se tornam mais sérios. Como isso pode ser possível? Talvez seja apenas uma brincadeira de luz e sombra, ou então essas cabeças de pedra realmente guardam algum mistério que ainda não conseguimos entender. Os antigos Khmeres talvez nos deixaram uma pista, mas ainda não conseguimos decifrá-la. Recentes pesquisas arqueológicas adicionaram ainda mais mistérios a esse lugar. Cientistas, utilizando métodos avançados como laser e fotogrametria aérea, descobriram que a disposição das torres do Templo de Bayan pode estar ligada ao mapa estelar do antigo Império Khmer. Essa descoberta gerou uma onda de perguntas. Os arquitetos do Templo de Bayan realmente utilizaram conhecimentos astronômicos para criar sua obra-prima? Como as pessoas, sem tecnologias modernas, conseguiam posicionar suas construções com precisão de acordo com os movimentos celestes? Isso abre novos horizontes para a compreensão da cultura antiga e sua interação com a natureza. Mas, como muitas outras enigmas antigos, os mistérios do Templo de Bayan permanecem sem solução. Quantos mais mistérios essas cabeças sorridentes guardam? E o que elas podem nos contar sobre seus criadores? Talvez enigmas semelhantes existam em outros cantos do mundo, esperando que alguém os resolva e nos abra novas páginas da história. Quantas ainda são as enigmas que aguardam seu momento para serem descobertas e inspirar futuras gerações na busca por respostas? Seguindo os rastros das antigas enigmas, transportemo-nos para a Índia, onde encontraremos as grandiosas observatórias de Jantar Mantar, que, como portais estelares do passado, nos revelam horizontes fascinantes de conhecimento astronômico. Essas observatórias, construídas no século XVIII pelo grande rei Jai Singh II, irradiam uma aura de mistério e grandiosidade, como se os próprios instrumentos de pedra tivessem sido criados para interagir com os astros celestes. Aqui, entre as massivas pedras, podemos sentir a respiração do tempo, quando os astrônomos do passado tentavam desvendar os mistérios do universo. Cada instrumento, desde o gigantesco relógio solar até o círculo astronômico, foi meticulosamente projetado para determinar com precisão o tempo, a posição do Sol, da Lua e das estrelas. Como os antigos mestres conseguiam alcançar tamanha precisão em seus cálculos sem as tecnologias modernas? Talvez eles possuíssem conhecimentos que ainda não conseguimos compreender. Ou será que essa precisão era resultado de um profundo entendimento da natureza e de suas leis, transmitido de geração em geração? Entre os brilhantes raios de sol e as sombras das construções de pedra, podemos sentir como os antigos astrônomos observavam o céu noturno, reconhecendo sua conexão com o vasto cosmos. Eles utilizavam as estrelas como pontos de referência, como mapas que indicavam o caminho. Alguns pesquisadores sugerem que essas observatórias poderiam servir não apenas para observações científicas, mas também para práticas espirituais, conectando o mundo terreno com o celeste. Talvez os antigos astrônomos buscassem respostas para suas questões sobre seu lugar nesse vasto mundo, tentando entender seu papel na ordem cósmica. De qualquer forma, essas observatórias não são apenas maravilhas da engenharia, mas também testemunhos do profundo desejo humano de conhecimento e compreensão. No entanto, a verdadeira enigma reside em como esses avançados conhecimentos astronômicos poderiam ter sido alcançados naquela época. Como os antigos construtores poderiam entender as complexas leis da astronomia e a precisão que até mesmo os cientistas modernos não conseguem reproduzir com a ajuda das tecnologias avançadas?
Alguns acreditam que eles poderiam ter utilizado textos antigos, repletos de conhecimentos astrológicos, enquanto outros sugerem que eles poderiam ter estado em contato com civilizações mais desenvolvidas, que deixaram seus conhecimentos como herança. Mas tudo isso permanece no campo das especulações. Quão profundas são as raízes desses conhecimentos e quais outros enigmas estão ocultos sob a camada do tempo? Ao nos afastarmos das observatórias, vamos prestar atenção em outros enigmáticos artefatos envolvidos em uma aura de mistério e perplexidade. Podemos destruir as fronteiras entre ciência e mistério para melhor entender o que nos espera nas sombras das antigas civilizações. E assim, quantas outras enigmas ainda guarda nosso planeta, esperando que alguém olhe novamente em suas profundezas e nos abra novos horizontes de sabedoria ancestral? Cada observatório, cada artefato, cada construção de pedra são chaves para entender não apenas nosso passado, mas também nossa conexão com o vasto cosmos. As enigmas que eles guardam permanecem não resolvidos, abrindo diante de nós infinitas possibilidades de reflexão e pesquisa. Deixando para trás as misteriosas observatórios de Jantar-Mantar, mergulhemos no mundo mágico das terças de arroz de Ifugao, nas Filipinas, que se assemelham a escadas para o céu, criadas pela mão humana, subindo os declives de montanhas majestosas, rodeadas por paisagens verdes. Essas terças, construídas há mais de 2000 anos, são um verdadeiro milagre da engenharia, simbolizando não apenas a habilidade dos antigos construtores, mas também sua profunda conexão com a natureza. Como foi possível que, em uma região montanhosa, onde os recursos eram limitados, o homem conseguiu criar um sistema tão complexo, capaz de sustentar a vida e fornecer alimentos para gerações inteiras? Os hábitos, como eles como os muitos, como foi, porque alguns, talvez, quantas, nunca se. Ao deixar as terracas de Ifugao e nos dirigirmos para novos mistérios, vamos mergulhar no mundo mágico de Bagan, na Myanmar, a cidade de 1000 templos, envolta em lendas e segredos, que se estende como uma antiga fábula sobre vastas planícies. Imagine a visão majestosa, onde milhares de templos se erguem com majestade sobre o horizonte, seus contornos claramente definidos contra o sol nascente. Cada templo aqui não é apenas uma construção arquitetônica, mas um portador de histórias que aguardam para serem contadas. As lendas dizem que os governantes de Bagan construíam um templo por dia, tentando deixar um legado eterno. Como eles conseguiram alcançar tamanha maestria? O que move o homem para criar tamanha beleza? Talvez seja o desejo de imortalidade, a vontade de gravar seus nomes na pedra e nos corações das gerações futuras. Quando arqueólogos começam a desenterrar essas antigas construções, eles encontram descobertas surpreendentes, frescos vibrantes ocultos sob uma camada de estuque, que contam sobre a vida, crenças e costumes dos antigos habitantes. Como esses desenhos conseguiram sobreviver por séculos? Apesar do tempo e das intempéries, cada fresco não é apenas uma obra de arte, mas uma janela para o passado, que nos revela segredos e mistérios dos quais nem suspeitávamos. Quais eram os pensamentos dos artistas ao criar essas obras-primas? Talvez eles quisessem transmitir seus sentimentos e emoções, deixar uma marca nos corações das futuras gerações. Mas o que mais desperta o interesse é o segredo da resistência do antigo cimento, usado na construção desses magníficos templos. Estudos revelaram que os mestres locais usavam suco de frutas e arroz glutinoso, criando uma mistura única que manteve a resistência e a estabilidade por séculos. Como os antigos construtores descobriram esses ingredientes? Isso não é uma prova de seu profundo entendimento da natureza e dos materiais com os quais trabalhavam? Nesse misto de ciência e arte, nessa simbiose de tradições e inovações,
está a resposta à pergunta de como Bagan se tornou um símbolo de grandeza e espírito de seu povo. Mas Bagan não guarda apenas essa pergunta. Por que essa cidade, outrora próspera, foi esquecida por séculos? Alguns pesquisadores acreditam que sua decadência esteve ligada a mudanças climáticas e convulsões políticas. Mas talvez haja outras explicações mais misteriosas. Como uma grande civilização poderia desaparecer do cenário histórico, deixando apenas ruínas e mistérios? Talvez isso esteja relacionado ao fato de ainda não compreendermos completamente as ligações entre o homem e a natureza que existiam naqueles tempos. Assim, de um lugar encantador para outro, continuamos nossa jornada cheia de mistérios e descobertas. Bagan é apenas uma das muitas páginas na grande história da humanidade, páginas que continuam a se virar, revelando novos segredos. Quantos outros lugares, como Bagan, guardam conhecimentos e sabedoria antigos? Quantos outros monumentos de arte e arquitetura ainda aguardam para serem descobertos e estudados? Cada templo, cada pedra aqui nos lembra de que a história está cheia de mistérios que apenas começam a ser revelados. Estamos apenas na superfície e à frente nos aguardam descobertas ainda mais fascinantes. Ao nos movermos de um mistério para outro, vamos nos dirigir ao Japão, onde, em Kyoto, brilha o Pavilhão Dourado, um templo que parece brilhar por si só, refletindo-se nas águas tranquilas de um lago. Imagine-se aproximando-se desse esplêndido edifício, e seus olhos captam seu ouro deslumbrante reluzindo sob o sol. Cada canto do templo está coberto por folhas de ouro verdadeiras, que lhe conferem não apenas luxo, mas também uma atmosfera especial de santidade. É como se a própria luz penetrasse nas paredes e enchesse o espaço de magia. Mas esse templo, conhecido como Kinkakuji, não sempre foi um local de adoração. Em tempos passados, era uma vila aristocrática construída no século XIV pelos shoguns, simbolizando seu poder e riqueza. Como ele se transformou em um santuário cheio de significado espiritual? A resposta está na essência do desejo humano de buscar o supremo através da arte e da cultura. No final do século XV, após a morte de seu proprietário, a vila foi transformada em um templo budista, tornando-se um símbolo da filosofia Zen, refletindo a harmonia entre o homem e a natureza. Como tal transformação poderia ocorrer em uma sociedade onde poder e riqueza estavam sempre em primeiro lugar? Essa pergunta levanta o véu sobre mudanças profundas na consciência das pessoas da época. O Pavilhão Dourado não só se tornou uma obra-prima arquitetônica, mas também um símbolo da força do espírito, que sobreviveu a muitas guerras e destruições. O templo foi reconstruído após cada incêndio, e cada nova geração o renasceu, preservando tradições e transmitindo-as de geração em geração. Não é isso uma prova de devoção e respeito pelo próprio patrimônio? O que poderia levar as pessoas a se erguerem das cinzas e a reconstruírem o que parecia perdido para sempre? Aqui, em Kyoto, cada reflexo no lago parece nos transportar para outras eras, revelando um mundo cheio de mistérios e enigmas. Por que exatamente esse templo se tornou um símbolo tão importante para o povo japonês? Alguns afirmam que sua casca dourada simboliza a ideia de iluminação, o desejo pelo Supremo. Mas qual era a verdadeira motivação daqueles que o construíram e o reconstruíram? Talvez nesse reflexo haja algo além da simples beleza. É a história da força, de como, através da arte e da arquitetura, podemos preservar o espírito de um povo. Mas as questões não terminam aqui. O Pavilhão Dourado está envolto em mitos e lendas que são passados de geração em geração. Diz-se que sua construção estava ligada a previsões antigas e práticas espirituais que conferiam a esse lugar uma significância especial.
Qual foi o papel das crenças religiosas na criação de tal estrutura esplêndida? E como essas crenças influenciavam a vida das pessoas que vinham aqui orar e buscar consolo? Para essas perguntas, não há respostas definitivas, e cada visitante pode interpretá-las à sua maneira, absorvendo a atmosfera do lugar. Deixando o pavilhão dourado, mergulhamos novamente no mundo dos mistérios históricos, onde cada lugar, cada cultura, guarda em si enigmas não desvendados. Quantos outros locais sagrados existem no mundo, escondendo suas histórias sob o véu do tempo? Quais outros milagres ainda esperam ser descobertos e compreendidos? Talvez em cada canto da terra, em cada templo abandonado ou cidade antiga, estejam as respostas às perguntas que ainda não fizemos. Os mistérios do passado continuam a nos atrair, e cada passo nesse caminho revela novos horizontes para a pesquisa. Deixando Kyoto e seu deslumbrante pavilhão dourado, nos dirigimos para a distante Índia em direção aos enigmáticos ruínas de Mohenjo-Daro e Harappa, que outrora foram testemunhas do esplendor da civilização do Vale do Indo. Essas antigas cidades, localizadas na atual Paquistão, parecem ter sido transportadas para o nevoeiro do tempo, deixando apenas vestígios de pedra do seu passado. Imagine caminhar por largas ruas que outrora estavam cheias de vida e sentir a respiração da história que permeia cada canto dessas ruínas. Mohenjo-Daro, que significa Colina dos Mortos, e Harappa não são apenas monumentos arqueológicos, mas testemunhas de uma cultura altamente desenvolvida cujas formas agora são apenas fantasmas. As cidades foram projetadas com uma precisão impressionante. Suas ruas se cruzavam em ângulos retos e as casas eram construídas com tijolos queimados, tecnologias que eram verdadeiros milagres na época. Como uma civilização tão avançada, com um sistema complexo de água e esgoto, poderia desaparecer sem deixar vestígios? Em cada casa havia banheiros conectados a um sistema centralizado, o que indica um alto nível de higiene e normas sanitárias. Mas, como muitas outras enigmas do passado, essa cultura deixou mais perguntas do que respostas. Como esses seres, que criaram soluções engenhosas, puderam chegar ao limite da extinção? Alguns pesquisadores sugerem que a decadência pode ter sido causada por mudanças climáticas ou desastres naturais que levaram à dessedentação dos rios e à destruição da agricultura. Mas como podemos saber o que realmente aconteceu? Talvez não tenha sido apenas fatores naturais, mas também mudanças sociais ou políticas que se desencadearam na sociedade. Como era a vida nessas cidades? Podemos apenas especular sobre como eram suas ruas, cheias de pessoas, comerciantes e artesãos, e qual espírito pairava no ar. As teorias sobre as causas da decadência da civilização do Vale do Indo são diversas e, por vezes, contraditórias. Alguns pesquisadores acreditam que guerras entre tribos vizinhas poderiam ter sido o catalisador da crise, enquanto outros apontam para possíveis epidemias que poderiam ter destruído a população. Mas como explicar o fato de que algumas ruínas foram abandonadas tão repentinamente? Será que os habitantes simplesmente deixaram suas casas, deixando tudo para trás? Esse enigma permanece sem solução, e cada nova escavação, cada novo achado pode lançar luz sobre essa página misteriosa da história. Entre as ruínas de Mohenjo-Daro e Harappa, os arqueólogos encontram artefatos que ainda mais aumentam o interesse e a curiosidade. Selos enigmáticos com símbolos cujos significados ainda não foram decifrados e estatuetas que representam deuses ou pessoas que, possivelmente, eram figuras importantes na cultura dessa civilização. Qual era a religião e a visão de mundo desses seres? Como eles percebiam o mundo ao seu redor? Podemos apenas especular, olhando para esses antigos artefatos que parecem sussurrar seus segredos, mas os enigmas não param por aí. Nos últimos anos, os cientistas começaram a usar tecnologias modernas, como escaneamento radar e georradar,
para investigar estruturas subterrâneas que podem indicar a existência de cidades ainda não descobertas. Talvez sob as areias estejam escondidos ainda mais significativos vestígios da vida e da cultura dessa civilização misteriosa. Quanto ainda temos a aprender sobre o Vale do Indo? Quais segredos ainda esperam ser revelados? E talvez, nesses estudos, possamos não apenas desvendar os enigmas do passado, mas também encontrar respostas às perguntas sobre nossa própria existência. Os mistérios de Mohenjo-Daro e Harappa continuam a atrair pesquisadores e amantes da história como um chamado do passado distante que não podemos ignorar. Ao viajar por 15 maravilhas arquitetônicas de tirar o fôlego da Ásia, descobrimos algo além de simples construções de pedra e edifícios majestosos. Cada uma dessas estruturas é um testemunho vivo da genialidade, fé e incríveis possibilidades das antigas civilizações que nos deixaram um legado cheio de mistérios e enigmas. Desde o majestoso Taj Mahal, mergulhado em jardins floridos, até a misteriosa pagoda de Shwedagon, brilhando ao pôr do sol, cada momento de nossa viagem foi impregnado de uma atmosfera de grandeza e mistério. Esses monumentos, apesar dos séculos passados, continuam a nos impressionar com sua beleza e grandiosidade, estimulando nossa imaginação e nos incentivando a procurar respostas para perguntas que permanecem sem resposta. Como foram construídas essas grandiosas estruturas? Quais tecnologias foram utilizadas? E, acima de tudo, quais ideias, sonhos e esperanças estão ocultos em suas paredes de pedra? Essas perguntas não nos deixam indiferentes. Elas nos atraem e nos puxam para si. Podemos apenas especular sobre como os construtores desses arquitetônicos maravilhas, superando dificuldades e obstáculos, criaram algo que continuará a impressionar e inspirar futuras gerações. Convidamos você não apenas a se maravilhar com essas maravilhas, mas também a mergulhar no estudo da história e cultura da Ásia. Talvez você mesmo queira visitar esses lugares incríveis, tocar em seus mistérios e sentir o espírito do tempo que ainda paira no ar. Compartilhe suas impressões, pensamentos e maravilhas arquitetônicas da Ásia nos comentários. Sua opinião é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal se quiser continuar a descobrir cantos incríveis do nosso planeta e desvendar os mistérios do passado. Essas antigas estruturas não são apenas monumentos. Elas são parte integrante do patrimônio cultural mundial e uma fonte de inspiração para futuras gerações. Cada contato com esses mistérios enriquece nossa visão da história da humanidade, abrindo portas para um mundo cheio de maravilhas e horizontes inexplorados. Então, quais outros mistérios estão guardados nas entranhas da Terra, esperando para serem descobertos?